Dia de falar sobre as eleições de 2026. Eu, o profeta das eleições, aquele que sempre prevê os resultados e as dinâmicas eleitorais, tanto do Brasil quanto dos Estados Unidos. Eu, que durante as últimas 4, 5 eleições aí cravei os resultados e os andamentos das eleições, e mesmo sendo muito atacado, né, e criticado, no final eu estava certo, porque como eu sempre digo, o tempo é o senhor da razão. E minha amarra não vem apenas da minha própria autoestima, não, mas vem de uma série de resultados que eu tive durante todas as minhas análises eleitorais nos últimos anos. Quem me acompanha, principalmente no Instagram, sabe disso. Mesmo após tantas censuras que eu sofri, mesmo após bloqueios, proibição de fazer live e tudo mais, eu venho sempre cravando e explicando as eleições. Bom, se você não me conhece, eu sou Marcelo Brock, falo aqui de Los Angeles, Califórnia, Estados Unidos. E hoje eu quero falar sobre a eleição brasileira. Eu sei que vocês querem muito saber o que eu tenho para dizer. O Lula vai continuar sendo presidente, o Lula vai sair. Flávio Bolsonaro tem chances de ganhar. Existe alguma outra pessoa que pode chamar a atenção, surpreender nessas eleições? E eu quero ser bem direto e claro com vocês. Quem vai definir as eleições de 2026 não é o Lula, não é Flávio Bolsonaro e nem é também o STF, o TSE. Quem define essas eleições de 2026, se as coisas correrem dentro dos limites do possível, porque existem coisas que acontecem no Brasil que são absurdamente ridículas, né? E fora do limite do aceitável, muito fora das 4 linhas, ou muito fora das 4 linhas, como gostava de falar Bolsonaro, né? Mas muito fora da honestidade eleitoral. E eu nem tenho aqui a expectativa de que as eleições serão limpas. Eu tenho aqui as expectativas que elas serão pouco sujas dessa vez. Eu vou explicar os porquês para vocês. Começando pelo fato do porquê que as eleições vão ser pouco sujas. Depois eu falo quem é que realmente vai definir essas eleições. Elas serão pouco sujas, galera, porque há uma pressão americana por parte de Donald Trump hoje para que as eleições sejam limpas, tá? Há um interesse mundial hoje, e principalmente dos Estados Unidos, em fiscalizar as eleições brasileiras para que tudo corra mais ou menos dentro dos limites do aceitável, tá? Esse interesse vem porque Donald Trump, ele tem muito interesse nas terras raras brasileiras e ele tem muito interesse hoje em colocar em prática o projeto Monroe 2.0, que muita gente brinca, tirando o M, colocando o D de Donald Trump, chamando projeto Monroe, né? Porque que basicamente é um projeto em que os Estados Unidos tenta assumir o controle, né, político de toda a América, do Sul, Central e do Norte, não apenas daqui dos Estados Unidos. Assumir o controle, que eu digo, o controle ideológico, econômico, político. E como nós bem sabemos, Lula não é lá a pessoa mais indicada para esse projeto que o Donald Trump vem colocando em prática. Existe uma outra questão também que é pouco falada, pouco debatida nesse momento, mas é que o senhor Lula está aparentemente tendo uma boa relação com o Donald Trump, não porque eles têm uma boa relação ou porque eles queiram ter uma boa relação, mas simplesmente porque não tem muita escolha hoje para o Lula. Ele tem que abrir as pernas, senão ele roda. Ele sabe disso. Ele começou a abrir as pernas para o Donald Trump, até porque para o PT é muito mais importante tentar esse acordo para se manter no poder do que bater de frente com o Donald Trump, porque eles sabem que não tem força. Esse vídeo aqui não é uma crítica nem um elogio a Donald Trump, não, tá? É só uma análise política, só para deixar claro. E ao Lula sempre é uma crítica, porque só ele respirar para mim já tá errado. Bom, continuando. Quem vai definir essa eleição se chama Romeu Zema. Eu venho falando isso há muito tempo, mas o Zema, quando o Romeu Zema resolve se candidatar, Romeu Zema, ele vai conversar com Bolsonaro e falar com Bolsonaro que está se candidatando. E Bolsonaro aprova a candidatura de Romeu Zema. Bolsonaro e Zema sempre tiveram e continuam tendo uma boa relação, tá?
A grande questão é que muitos bolsonaristas, apesar de eu cantar essa pedra há muito tempo, de que o Zema é uma das melhores opções, uma das melhores pessoas da direita, muitos bolsonaristas ficam: ai meu Deus, mas aí, e o Bolsonaro? E o Bolsonaro? E o Bolsonaro? Porque eles são tão desesperados que eles imaginam que ter uma outra via na direita, mesmo que seja uma via aliada, uma via bem intencionada, uma via de qualidade, como o Zema, é, é um risco à hegemonia de Bolsonaro. Eles são fissurados em Bolsonaro, o que é uma grande imbecilidade, porque o próprio Bolsonaro tem uma boa relação com o Zema, aprovou a candidatura dele, eles conversaram, tá? Bolsonaro foi o primeiro a saber da candidatura do Zema. Tanto que Flávio Bolsonaro hoje assume um papel de amizade com os Zema, que se dão bem, conversam o tempo todo, estão até gravando alguns conteúdos juntos. Por quê? Zema, ele começou como bem pequenininho nas eleições de 2018, lá para Minas Gerais. Muito pouca porcentagem de possibilidade de vencer. Ele disparou, ele conseguiu chegar no segundo turno e ele venceu as eleições de Minas Gerais. Foi um crescimento apocalíptico que ninguém esperava. Zema não era político, Zema veio do setor privado. Quem não conhece as lojas Zema. E Zema conseguiu vencer no segundo turno com o maior crescimento dentro de uma campanha que a gente viu no Brasil, acho que na história. Pouca gente sabe disso. Zema depois, em 2022, foi eleito em primeiro turno em Minas Gerais, com a enorme maioria dos votos. E existe uma coisa chamada swing state. Swing state é muito comum aqui nos Estados Unidos, são estados dançarinos. São estados que eles não têm um viés muito determinado de em quem eles votam. Eles votam em votar tanto na direita quanto na esquerda. E o maior swing state, estado dançarino do Brasil, é Minas. Que é um estado muito grande, é um estado que decide a eleição, é um estado que é rico, que tem muita gente e que ao mesmo tempo não tem uma ideologia de maioria definida. Às vezes Minas vota na direita, às vezes na esquerda. Nessa última eleição para presidente de 2022, Minas votou no Lula. Só que Minas é tão swing state que, mesmo tendo definido a eleição e votado no Lula, Minas também elegeu Romeu Zema. Então, Minas é tão swing state que Minas conseguiu votar para presidente num maluco socialista e, ao mesmo tempo, voltar para governador em primeiro turno para um cara totalmente liberal, conservador. Eu falo no sentido político, tá? Não no pessoal da vida dele. Político e econômico. Cara, os dados de Minas mostram que a maioria dos eleitores mineiros votaram no Zema para governador e no Lula para poder ser presidente. É tipo você ser vascaíno e flamenguista ao mesmo tempo, mas esse é Minas Gerais. Só que é um dos estados mais importantes, é um estado que está conectado ali com o Nordeste, com o Sudeste, com o Centro-Oeste, e é o maior swing state. Isso mostra que pouca gente sabe, mas historicamente Minas elege presidentes, até mesmo ex-governadores. E muita gente que votou no Lula para presidente e também votou no Zema vai fazer essa troca do Lula para votar no Zema para presidente. E eu digo até pessoas do eleitor mediano, pessoas que não têm muito essa questão ideológica de direita e esquerda, de conservadorismo, liberalismo, socialismo. Aqueles eleitores medianos bem emocionais. E muita gente da direita vai votar no Zema. E muita gente da esquerda vai votar no Zema também. Por quê? O Zema fez um bom governo em Minas. E o governo do PT está muito desgastado. O custo de vida está muito alto. Mesmo a galera um pouco centro-esquerda já está incomodada com o PT. Só que essa galera centro-esquerda jamais votaria no Flávio Bolsonaro. E aqui está o ponto-chave das eleições, que é a equação que define uma eleição que pouca gente entende. Existe uma equação de popularidade versus taxa de rejeição, que é o que define uma eleição. O que o Lula tem? Uma popularidade muito alta, mas uma taxa de rejeição gigantesca. O que o Flávio Bolsonaro tem? Uma popularidade muito alta, mas uma taxa de rejeição gigantesca. O que impossibilita a troca de votos. Um eleitor do Lula votar no Bolsonaro ou do Bolsonaro votar no Lula. A eleição meio que já começa definida. A briga é pelo eleitor mediano.
Quem não tem taxa de rejeição? Zema. Mas quem tá ganhando muita popularidade? Zema. Zema começou com mais ou menos 2% das possíveis intenções de voto. Isso já está em 7%. A campanha eleitoral sequer começou. As apostas predatórias, enfim, esse tipo de apostas aí que apostam em tudo, até na vida de seres humanos, foram atacadas pelo STF porque elas demonstraram o crescimento do Zema absurdo, muita gente botando muita grana. E essas apostas são pessoas milionárias com muito conhecimento e acesso à informação que colocam seu dinheiro ali na impossibilidade da vida real para obterem mais retornos quando essas possibilidades se confirmam. E aquilo ali foi um indicativo de que o Zema vai voar nessa campanha. Tanto que o TSE, né, o STF foi lá e opa, sai com essa porra dessa aposta daqui, porque isso está mostrando indicadores que dão muita possibilidade de crescimento para o Zema. E começou uma campanha também da mídia, né, para poder difamar o Zema. Quando o Zema vai lá e apoia os adolescentes trabalharem meio período com menores aprendizes, a partir dos 15 anos de idade, o que é totalmente normal em vários lugares do mundo, inclusive aqui nos Estados Unidos, não é abandonar a escola, é um trabalho além da escola, né, para você ir pegando experiência profissional e ter um dinheirinho. É muito normal aqui nos Estados Unidos, Zema propôs isso, que é uma das ideias que ele tem, e rapidinho a Globo já soltou matérias falando que Zema apoia trabalho infantil e coisas do tipo, para tentar difamar o Zema e tentar aumentar a taxa de rejeição dele. Tudo isso já indica que tanto a mídia quanto o TSE e o sistema como um todo do PT hoje já está meio desesperado com o ganho de popularidade do Zema, tentando aumentar a taxa de rejeição dele. Porque nessa equação, o que vai acontecer? A princípio, o Zema tiraria, né, por ser alguém da direita, votos do Flávio Bolsonaro, o que daria mais força ao PT. A questão é que o Zema, ele é alguém da direita que, por incrível que pareça, por tudo isso que eu expliquei para vocês, a questão de Minas Gerais, ele vai tirar, e a taxa de rejeição dele ser baixa, e o desgaste do governo do PT atualmente, ele vai tirar votos do Flávio e do Lula. Ele vai tirar voto dos dois. E eu não tô falando aqui que o milagre que aconteceu em Minas em 2018, da virada do Zema, vai colocar ele no segundo turno. Se o Zema for pro segundo turno, ele ganhou, tá? Isso aí é indiscutível. Mas eu não acho que ele vá pro segundo turno. Eu acho que ele vai ser uma terceira via surpreendente, que vai pegar grande porcentagem dos votos. E os votos que estarão na mão do Zema definirão a eleição. O Zema, ele vai estruturar muito bem os debates e a campanha junto com o Flávio Bolsonaro para atacarem o PT junto e se defenderem junto no debate, trazendo para a direita debates muito melhores do que os debates de 2022, porque infelizmente Bolsonaro foi muito fraco nos debates. Não que o Lula seja bom, mas Bolsonaro foi muito fraco nos debates. Flávio Bolsonaro é mais articulado e junto com o Zema eles podem fazer muitos bons debates e uma boa campanha. Indo Flávio e Lula para o segundo turno, que é o mais provável, quem vai definir o segundo turno vai ser majoritariamente o Zema. O Zema vai ser o Paulo Guedes 2.0, aquele cara que vai entrar para mudar as eleições e dar a força pro Flávio Bolsonaro que o Guedes deu pro Bolsonaro. Muita gente que não votaria no Bolsonaro votou por causa do Paulo Guedes, por ele ser do mercado e por ele trazer um nível de confiança muito maior do que o Bolsonaro. Você precisa entender as coisas como elas são, independente de você gostar de Bolsonaro ou não, tá? E o Zema vai ser essa pessoa, porque além do mercado ele vai trazer também eleitorado, porque ele é alguém que veio do mercado, entrou no setor público e se provou positivamente, tá? Então, muito provavelmente o Romeu Zema vai agora ser aquela pessoa que vai entrar injetando aquela bomba de ânimo, confiança e eleitorado que faltava para Flávio Bolsonaro vencer Lula no segundo turno, tá? Provavelmente Flávio Bolsonaro vai dar um cargo de confiança pro Zema. E aí, esses detalhes eu já não tenho como explicar, porque esses detalhes é deles lá, né, internamente, eles devem estar debatendo, chegando a acordo, talvez nem tenham definido ainda, mas o ponto é esse, que talvez eles tentem ficar só no apoio, se eles acharem que vai ser suficiente, talvez eles não cheguem ao acordo a nível cargo, talvez um Ministério da Economia, talvez uma Secretaria de Estado, enfim, alguma coisa vai acontecer, que eu não posso definir agora, mas é isso aí que vai acontecer. Vocês podem esperar essa massa de gente que o Zema vai conseguir levar, não deve anular, deve
em grande maioria, se concentrar no Flávio, principalmente se o Flávio fizer uma campanha inteligente. Eu acho que o Flávio consegue fazer. Eu acho que dos filhos do Bolsonaro ele é a melhor escolha para essa campanha, para poder ter essa maturidade e esse desenvolvimento. E é basicamente isso que deve acontecer. A gente deve ver aí ou o milagre acontecer no Zema indo para o segundo turno e tendo o apoio do Flávio para se tornar presidente, ou o mais provável é que a gente tenha um segundo turno de Flávio contra Lula e certamente a gente tenha Flávio Bolsonaro eleito presidente do Brasil, com a Lula saindo fora. Claro que essa minha análise aqui, de novo, ela decorre num cenário em que as coisas vão acontecer dentro de um limite aceitável, né, de intervenção, principalmente do TSE e do STF. Se acontecer alguma coisa muito fora do contexto natural, isso aqui pode se alterar. Ou, por exemplo, se Flávio fizer alguma grande cagada, ou às vezes alguma, né, ou o Lula fizer alguma grande cagada, isso pode sim inverter, né, de alguma forma. Mas dentro do cenário atual, dentro de como as coisas estão agora, eu posso cravar para vocês que o Zema vai ser a grande surpresa, vai pegar grande parte do eleitorado aí nesse primeiro turno. A gente vai ter um segundo turno entre Flávio, Bolsonaro e Lula. E com o apoio do Zema aí, graças ao Zema, Bolsonaro vai conseguir se eleger. Então por isso que eu falo para vocês, vem falando há muito tempo, que o grande diferencial dessas eleições, o maior poder dessas eleições está na mão do Zema. E é ele que vai definir essas eleições, mesmo que ele não seja o vencedor. Porque a eleição é algo muito mais complexo, como eu expliquei para vocês no decorrer desse vídeo. Deixa a tua opinião aí, deixa o like. Lembra desse vídeo aqui no final das eleições, porque você pode me chamar de maluco, discordar, mas esse vídeo vai estar registrado aqui pra gente poder ver se eu sou maluco ou se eu realmente tinha razão quando a eleição se decidir aí mais pro final do ano. Claro que mais pra frente eu posso fazer um novo vídeo com atualizações, uma mudança de cenário, mas eu acho que no final o quadro geral vai estar tudo dentro do que eu falei aqui. Se inscreve no canal, tamo junto, até a próxima.